Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Senado aprova novo Plano Nacional de Educação que prevê ampliação do atendimento de creches em todo o território nacional. Justiça italiana autoriza a extradição de Carla Zambelli. Petrobras anuncia descoberta de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Israel anuncia a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária. Jovem consegue autorização para eutanásia na Espanha após sofrer estupro coletivo e sofrer com depressão. E veja também, consumo de cigarros eletrônicos cresce entre adolescentes brasileiros. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Senado Federal aprovou o novo Plano Nacional de Educação, que vai valer pelos próximos 10 anos em todo o território brasileiro. São 19 objetivos e entre eles está a ampliação do atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos de idade. O novo Plano Nacional de Educação estabelece 11 objetivos, 73 metas e 372 estratégias que deverão ser acompanhadas a cada 2 anos, até o ano de 2036. O texto afirma que o Estado brasileiro deve garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na pré-escola, alfabetizar 80% dos alunos até o fim do 2º ano do ensino fundamental, além de ampliar para 65% as escolas com ensino em tempo integral. O plano também estabelece metas para a educação ambiental e o uso responsável de tecnologias como suporte no ensino. Ou seja, a inteligência artificial vai poder ser incluída no dia a dia dos jovens brasileiros. Outro ponto importante dá conta da meta de investimento na educação pública. O novo projeto propõe um aumento gradual do investimento, começando em 7% e chegando a 10% do PIB no final de 10 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que o texto foi construído a várias mãos e disse que a matéria era relevante para o Brasil. A Justiça da Itália autorizou hoje a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. No ano passado, ela foi condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A Corte de Apelações da Itália aceitou o pedido de extradição feito pelo Brasil contra Carla Zambelli, mas essa ainda não é a decisão final. A defesa da ex-parlamentar diz que vai protocolar um recurso. A decisão final, então, de acordo com a legislação italiana, será tomada pelo ministro da Justiça do país, Carlo Nordio, que poderá confirmar ou rejeitar a decisão do tribunal. Caso ela seja extraditada, Zambelli deve ficar presa na penitenciária feminina do Distrito Federal. O local é conhecido como Colmeia. Zambelli foi condenada em 2 processos. No primeiro, ela recebeu pena de 10 anos e 8 meses por ser autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. No outro processo, ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A Polícia Federal descobriu que o grupo Victor, que tentou comprar o Banco Master no final do ano passado, utilizava o mesmo esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes de mais de R$500 bilhão. A descoberta desta quinta-feira é um desdobramento da Operação Falax, deflagrada ontem em 3 estados. A polícia investiga prejuízos que podem ultrapassar R$500 milhões. 15 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Federal, o grupo desenvolveu um modelo avançado de fraude, com abertura em massa de empresas falsas, uso de laranjas e simulação de movimentações financeiras. A facção criminosa Comando Vermelho também usava a mesma estrutura, só que para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A Operação Falax prendeu ao menos 15 pessoas, dentre eles 2 gerentes da Caixa Econômica Federal e uma gerente do Banco do Brasil. Os 2 estavam envolvidos no esquema. As investigações mostraram também que todo o sistema era planejado para operar um período limitado, entre 1 e 1 ano e meio. Durante o período, essas empresas tomavam crédito e criavam
bons históricos, mas depois deixava de pagar empréstimos e contraíam as dívidas. Um dos alvos da operação foi o CEO da Fictor, Rafael de Góes. Em nota, a defesa dele afirmou que apenas um celular foi apreendido e que vai prestar todos os esclarecimentos. A Embraer fez uma demonstração de voo do carro voador no interior de São Paulo. A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, realizou um voo de demonstração de seu carro voador. O voo da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical ocorreu em uma unidade da Embraer em Gavião Peixoto, em São Paulo. O voo, realizado com sucesso, marca um novo avanço na campanha de testes em direção às etapas futuras de certificação de sua aeronave elétrica. A Eve segue em campanha de testes com seu protótipo de engenharia, que já soma 35 voos realizados e quase 1h30 de tempo de voo acumulado desde seu primeiro voo em dezembro de 2025. A aeronave já atingiu 140 pés de altura, o equivalente a 43 metros, estabelecendo novos marcos para o programa e demonstrando comportamento consistente em voo, segundo a Embraer. Os resultados preliminares indicam ganhos de eficiência, enquanto os níveis de ruído permanecem dentro das projeções, significativamente abaixo do ruído dos helicópteros. A certificação da aeronave permanece sujeita à conclusão bem-sucedida das etapas técnicas e à aprovação das autoridades regulatórias competentes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo indica uma alta de 0,44% nos preços dos produtos nesse mês. O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais avançou, com 0,88%. Segundo o IBGE, o açaí, o feijão carioca e os ovos de galinha foram os produtos que ficaram mais caros nesse mês. No próximo mês, os resultados serão impactados por conta da guerra no Oriente Médio, então nós poderemos ainda ver uma aceleração maior nos preços. A Petrobras anunciou hoje uma nova descoberta de petróleo no campo de Marlim Sul, no Rio de Janeiro. Segundo o comunicado da estatal, o poço foi identificado e localizado a 113 quilômetros da costa na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. A Petrobras informou que a descoberta aconteceu através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. Agora, essas amostras vão para análises laboratoriais. A Bacia de Campos é considerada uma das principais regiões produtoras de petróleo do país e tem recebido uma atenção especial do governo nos últimos anos. Isso porque o país precisa garantir a recomposição das reservas, já que a partir de 2031 a produção do pré-sal pode entrar em declínio. E o petróleo voltou a passar dos $100 por barril. E esse movimento se deu por conta das incertezas quanto ao futuro do Estreito de Hormuz, que segue fechado parcialmente por forças iranianas. Ontem, Estados Unidos e Irã trocaram acusações sobre as negociações de cessar-fogo na guerra. Ainda nesta semana, Reino Unido e França vão liderar uma reunião com cerca de 30 países para chegar a um acordo sobre a reabertura da passagem. E Israel anunciou hoje ter matado o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã. Segundo o exército israelense, o homem morto era responsável por controlar o Estreito de Hormuz. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou nesta quinta-feira que o exército do país matou em um ataque aéreo Ali Reza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. Na noite passada, em uma operação precisa e letal, as forças de defesa de Israel eliminaram o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Tangsiri, juntamente com oficiais superiores do Comando Naval. O homem que foi diretamente responsável pela operação terrorista de minagem e bloqueio do Estreito de Hormuz à navegação foi explodido e eliminado. Desde o início dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, Israel anunciou a morte de vários funcionários de alto escalão do Irã, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que o Irã deve levar a sério rapidamente as conversas com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Em sua plataforma Truth Social, o magnata disse que os negociadores iranianos estão implorando por um acordo, mas afirmaram publicamente que estão analisando. Trump vem divulgando progressos nas negociações há alguns dias, mas fontes iranianas negam. Nicolás Maduro esteve hoje em um tribunal de Nova York. Seguidores e opositores de Maduro se reuniram desde cedo do lado de fora da corte e a segurança precisou ser reforçada.
Militantes de esquerda exibiam cartazes com mensagens como "Libertem Maduro" e com críticas à política do presidente norte-americano Donald Trump. O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro é esperado nesta quinta-feira em um tribunal federal em Nova York. O chavista vai passar por uma audiência de pré-julgamento diante das acusações feitas nos Estados Unidos de tráfico de drogas e narcoterrorismo. Do lado de fora da corte, foram registradas manifestações por parte de apoiadores e opositores de Maduro. Os Estados Unidos estão nos levando à lei da selva e iniciando guerras contra o Irã. Quem sabe onde vão parar? Eu estava na Venezuela quando o presidente Maduro foi eleito pela última vez. Vi centenas de milhares de pessoas nas ruas para defender seu voto da narrativa mentirosa dos Estados Unidos de que a eleição havia sido roubada. Essas pessoas estavam lá para mostrar quem tinha apoio popular. E os Estados Unidos não têm nada que se meter na Venezuela. Nicolás Maduro Moro e Diosdado Cabello acusaram os prefeitos do município de Catatumbo, no estado de Zulia, por onde a droga é traficada da Colômbia para a Venezuela. Eles acusaram falsamente os prefeitos, que são inocentes, enquanto eles mesmos são os narcotraficantes. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino Lopes, o próprio regime e Cília Flores. Cília é a principal, a chefe, assim como Padrino Lopes e Diosdado Cabello. Em sua primeira audiência perante a Justiça dos Estados Unidos em 5 de janeiro, 2 dias após sua captura em uma operação militar americana em Caracas, Maduro se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo e afirmou ser um prisioneiro de guerra. O chavista, que governou a Venezuela entre março de 2013 e janeiro de 2026, foi substituído interinamente por sua vice-presidente Delcy Rodrigues. As Nações Unidas propuseram um plano de emergência para Cuba, que inclui o monitoramento do consumo de combustível. Quase 100 milhões de dólares devem ser injetados no país. As Nações Unidas propuseram um plano de emergência para Cuba que inclui o monitoramento do consumo de combustível, em meio a negociações com os Estados Unidos para permitir a importação de energia para fins humanitários. O plano, com um orçamento de mais de 94 milhões de dólares, quer garantir a continuidade dos serviços essenciais para os mais vulneráveis do país, no contexto de uma crise energética e econômica. O coordenador da ONU em Cuba alertou que, se a situação continuar sem solução, o país poderá enfrentar graves consequências. Se a situação atual continuar e as reservas de combustível do país se esgotarem, sim, tememos uma deterioração acelerada com possível perda de vidas. A crise energética se agravou desde janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um embargo de petróleo de fato à ilha, dificultando o acesso ao combustível. Para mitigar o impacto, a ONU destacou a necessidade de um modelo de rastreabilidade para garantir que cada litro de combustível chegue aos setores mais afetados. Nesse contexto, as negociações entre a ONU e Washington buscam abrir um caminho para a importação de combustível para fins humanitários, mas a implementação do plano de emergência depende da disponibilidade de combustível. Não se trata de uma negociação com o Estado-membro, trata-se de ter um plano de ação transparente, altamente focado e bem fundamentado, com um modelo de rastreabilidade que demonstre para onde vai cada litro de combustível. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, implementou medidas de emergência, como racionamento rigoroso de combustível, na tentativa de evitar uma crise ainda maior. Os apagões são frequentes na ilha e a situação se agrava com o corte de energia que podem durar mais de 20 horas. Na semana passada, Cuba sofreu 2 apagões em todo o país, refletindo uma crise energética que afeta milhões de cidadãos. A Assembleia Geral da ONU declarou o tráfico de escravos africanos como o crime mais grave contra a humanidade. O tráfico de escravos africanos foi considerado o crime mais grave contra a humanidade pela Assembleia Geral da ONU. A causa foi defendida por Gana, que espera abrir caminho para a reparação e a justiça. A resolução foi adotada sob aplausos com 123 votos a favor. Estados Unidos, Israel e Argentina votaram contra e houve 52 abstenções, entre elas o Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia.
O texto declarou o tráfico de africanos escravizados e a escravização coisificada e racializada de africanos como o crime mais grave contra a humanidade. Também destacou o legado da escravidão por meio da persistência da discriminação racial e do neocolonialismo na sociedade atual. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi um crime contra a humanidade que atacou o próprio núcleo da condição humana, destruiu famílias e devastou comunidades. O ministro das Relações Exteriores de Gana, Samuel Ablakwa, pediu às nações envolvidas no tráfico de escravos que se comprometessem com a justiça restaurativa. The perpetrators of the transatlantic slave trade are known. Os responsáveis pelo tráfico transatlântico de escravos são conhecidos, os europeus e os Estados Unidos da América. Esperamos que todos eles apresentem um pedido formal de desculpas à África e a todas as pessoas de ascendência africana. Apologize to Africa and to all people of African descent. Gana é um dos principais defensores de medidas de reparação pela escravidão na União Africana. O presidente do país, John Mahama, compareceu à sede das Nações Unidas nesta quarta para apoiar a votação. Um acidente triste em Bangladesh chocou o mundo nesta semana. Um ônibus com 40 pessoas a bordo caiu no rio Padma enquanto tentava embarcar em uma balsa. Pelo menos 24 pessoas morreram. O veículo chegou ao terminal de balsas de Daulatidia e aguardava para embarcar. Em determinado momento, uma pequena embarcação atingiu o pier. Com o impacto, o motorista perdeu o controle e o ônibus caiu no rio. 40 pessoas estavam a bordo e pelo menos 24 morreram. De acordo com a polícia de Bangladesh, ao menos 11 passageiros conseguiram nadar até a margem e sobreviver. O exército, a polícia, a guarda costeira e as autoridades locais foram enviadas para ajudar no resgate dos corpos e na busca por desaparecidos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o veículo é retirado da água. Entre os mortos estão 11 mulheres, 6 homens e 5 crianças. E a seguir, homem morre após passar mal na estação Palmeiras Barra Funda, em São Paulo. E jovem que conseguiu autorização para eutanásia na Espanha. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cerca de 50 policiais federais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Segundo as informações, os envolvidos movimentavam dinheiro ilícito através de empresas, terceiros e criptomoedas. A Justiça determinou ainda o bloqueio de até 934 milhões de reais dos investigados. Um passageiro morreu após passar mal na plataforma da estação Palmeiras Barra Funda, na linha 7, Rubi, em São Paulo. Segundo a TIC Trens, o homem começou a se sentir mal e foi atendido por funcionários. Mas, nas redes sociais, testemunhas afirmaram que ele esperou socorro por 20 minutos. O homem não resistiu ao atendimento e morreu no local. Em nota, a concessionária afirmou que se solidariza com a família e reforçou que as equipes são treinadas para agir rapidamente em situações de emergência. Noélia Castilho Ramos, de 25 anos, conseguiu uma autorização na Justiça espanhola para a eutanásia. Ela passou por abusos e agressões sexuais e depois ficou paraplégica após se jogar do 5º andar de um prédio no ano de 2022. Noelia Castilho vive com paraplegia e dor crônica após uma lesão grave causada pela queda. A tentativa de suicídio ocorreu em 2022, em meio a um quadro de sofrimento psicológico intenso em consequência de um estupro coletivo. O pedido de eutanásia foi iniciado há cerca de 2 anos e o caso foi analisado por equipes médicas. Após a contestação familiar, o caso acabou sendo levado à justiça. O pai da jovem tentou barrar a decisão judicialmente, sob argumento de que ela não teria condições psicológicas de decidir sobre a própria morte. Segundo a mídia espanhola, pareceres técnicos indicaram que ela apresentava um quadro clínico irreversível, com dependência funcional importante, dor contínua e sofrimento considerado incapacitante. A seguir, o uso de tabaco entre jovens cresce nos últimos anos e ainda a multa milionária contra gigantes da tecnologia.
Dados da Pesquisa Nacional da Saúde Escolar mostram que o consumo de cigarros eletrônicos entre adolescentes brasileiros subiu de 16% em 2019 para 30% em 2024. E as meninas são as principais vítimas. A pesquisa foi realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Ministério da Educação. O questionário atingiu mais de 12 milhões de jovens entre 13 e 17 anos matriculados em escolas públicas e privadas de todo o país, além do corpo docente. Os dados mostram que o consumo de cigarros eletrônicos cresceu nos últimos anos no Brasil. As meninas são as principais vítimas. Mais de 31% já experimentaram os vapes. A pesquisa revela ainda que o uso é mais frequente entre alunos da rede pública. São 3 em cada 10. O estudo também aborda outros pontos, como o consumo de bebida alcoólica. Segundo a pesquisa, os percentuais caíram nos últimos anos, mas as meninas ainda continuam liderando. Em 2019, eram 66,9%, e em 2024, são 57,5%. 2 estudos divulgados esta semana mostram que os cães domésticos acompanham os humanos há 16 mil anos. 2 estudos publicados esta semana na revista Nature revelaram a existência de um cão que viveu há 15.800 anos em Pınarbaşı, na atual Turquia. Até então, a evidência mais antiga do animal datava de 10.900 anos. A equipe, liderada por William Marsh, do Museu de História Natural de Londres, em conjunto com outros 21 estudos de pesquisa, descobriu evidência de DNA canino mais antiga do mundo. De acordo com o estudo, este DNA provém de um fragmento de crânio de uma espécie que provavelmente era de uma fêmea filhote, de poucos meses, que parecia um pequeno lobo. As novas descobertas apontam para uma domesticação muito mais antiga do que se pensava. Apesar do avanço científico, a origem dos cães continua a ser um mistério por ser difícil de distinguir os esqueletos de lobos e cães. Os pesquisadores afirmam que, por conta da semelhança entre os animais, reconstruir com precisão as origens da domesticação dos lobos cinzentos pelo ser humano revela-se impossível com base apenas em restos arqueológicos de canídeos. Um júri de Los Angeles considerou a Meta e o YouTube responsáveis por causar danos a uma jovem por conta do design viciante das plataformas. As 2 empresas vão pagar mais de 31 milhões de reais em indenizações. Veredito histórico nos Estados Unidos contra as Big Techs. Um júri de Los Angeles considerou a Meta e o YouTube responsáveis por danos a uma jovem devido ao design viciante de suas plataformas e ordenou que as empresas paguem 6 milhões de dólares em indenização. Os jurados também determinaram que as 2 empresas sabiam ou deveriam saber que seus serviços representavam um risco para os menores e que não alertaram adequadamente os usuários sobre o perigo. Com isso, enviamos a mensagem de que vocês serão responsabilizados pelas funcionalidades, independentemente de se as crianças estão recebendo imagens pornográficas, de estarem sendo exploradas sexualmente. Apenas pelas funcionalidades que geram dependência, essas empresas podem ser responsabilizadas. Essa é uma mensagem muito importante para essas empresas. Um grupo de pais do lado de fora do tribunal se emocionou ao escutar o veredito. A demandante, apresentada apenas como Kaylee no julgamento, é a personagem central de um caso modelo que poderia determinar se as empresas de redes sociais podem ser consideradas legalmente responsáveis por prejudicar a saúde mental dos menores. Kaylee começou a usar o YouTube aos 6 anos, após baixar o aplicativo em seu iPod Touch para assistir a vídeos sobre brilho labial e um jogo infantil online. Ela entrou no Instagram aos 9 anos ao burlar um bloqueio ativado por sua mãe para mantê-la fora da plataforma. O advogado da demandante argumentou que funções como a rolagem infinita, a reprodução automática de vídeos, as notificações e os contadores de likes foram desenhados para fomentar o uso compulsivo entre os jovens. A primeira-dama americana, Melania Trump, compareceu a um evento na Casa Branca acompanhada de um robô humanoide. Ela participou de uma cúpula sobre o empoderamento de crianças. Um convidado surpresa roubou a cena durante um evento na Casa Branca. A primeira-dama americana Melania Trump apareceu acompanhada de um robô humanoide que anda e fala, chamado de Figure 3. A ação faz parte de uma cúpula idealizada por Melania sobre o empoderamento de crianças por meio da tecnologia educativa.
Obrigado à primeira-dama Melania Trump por me convidar para a Casa Branca. É uma honra estar no encontro inaugural do Fostering the Future Together. Sou Figure, um humanoide construído nos Estados Unidos da América. Sou grato em participar deste movimento histórico de empoderar crianças com tecnologia e educação. Além do convidado inusitado, também esteve presente na Casa Branca a primeira-dama francesa Brigitte Macron. Melania explicou como o uso da inteligência artificial pode auxiliar na educação infantil. Estamos construindo o futuro juntos. Nossa missão de empoderar crianças por meio da tecnologia e educação é possível. Encorajo o setor tecnológico, cada um de vocês, a dar um passo proativo após esta cúpula. E por meio do uso de IA, agora podemos acessar séculos de conhecimento acumulado pela humanidade. Nos últimos meses, a ex-modelo de 55 anos tem tido um grande número de aparições públicas, organizando eventos com temas ligados à inteligência artificial e à proteção das crianças na internet. Melania também se envolveu em projetos lucrativos, como um documentário fruto de um acordo multimilionário com a Amazon e um audiolivro de suas memórias narrado por IA. A FIFA anunciou que vai disponibilizar os últimos ingressos para a Copa do Mundo a partir do dia 1º de abril. Os ingressos serão vendidos por ordem de chegada e vão permanecer disponíveis até o encerramento da competição. A FIFA confirmou também que mais de 1 milhão de ingressos foram vendidos. E o vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani, disse que as preocupações políticas e de segurança em torno da Copa do Mundo serão esquecidas a partir do dia 11 de junho. Ele afirmou ainda que o principal objetivo é garantir segurança de alto nível e pediu para que os torcedores se divirtam. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Não esqueça que agora, na sequência, a partir das 8 horas, a gente tem o encerramento do poderoso jejum desse mês de março, diretamente lá do Renascer Hall Sede Internacional, com o apóstolo Esteve Hernandes e Bispa Sônia Hernandes aqui na Rede Gospel de televisão, todas as nossas plataformas digitais, Rádio Gospel FM e também em todas as igrejas Renascer em Cristo. Seja edificado com essa palavra. Uma boa noite e até amanhã.